tudo, mas... Então, vamos lá, pessoal. Nós vamos falar dessa parte, então, de triângulos. E aí a gente vai entrar na questão da lei do seno, lei do cosseno, ok? Na aula anterior, a gente trabalhou com seno e cosseno tangente no triângulo retângulo, né? Que é onde eu tenho as fórmulas, né, de cateto oposto sobre hipotenusa, cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, cateto, hipotenusa, eu só tenho no triângulo retângulo. Então, aquelas fórmulas só cabem no triângulo retângulo. Porém, a gente também tem trigonometria em outros triângulos que não são retângulos, ok? E aí é que entra a formulazinha aqui que a gente vai falar agora. Ele já começa o texto dizendo, olha, em qualquer triângulo. As medidas dos lados são proporcionais aos senos dos ângulos opostos. E a constante de proporcionalidade, né, que é esse resultado aqui, é igual ao diâmetro da circunferência circunscrita ao triângulo. Então, olha só, eu tenho aqui, né, um triângulo que está inscrito na circunferência de raio R. O que ele está querendo dizer? Esse lado aqui, o lado A, sobre o seno do ângulo oposto a ele, é igual ao lado B sobre o seno do ângulo oposto a ele, que também é igual ao lado C sobre o seno do ângulo oposto a ele, que é igual a 2 vezes o raio, né? Ou o diâmetro. Ok? Essa é a lei do seno. Claro que a gente não vai usar tantas igualdades, né? A gente sabe que a gente vai usar uma igualdade só, né? A gente precisa ter dois lados, dois ângulos, né? Ou um lado, um ângulo e o raio, para poder ir definindo aqui, né, os valores, dependendo do exercício, ok? Aqui a gente vai ter a demonstração, não vou entrar em detalhes com vocês, por enquanto não há necessidade. Ele demonstra essa fórmula aí, ok? E aqui tem um exemplo, vamos dar uma olhadinha nesse exemplo aqui. No triângulo ABC a seguir, calcule a medida x indicada. Então, eu tenho aqui um ângulo de 30, 45, esse lado é 5, esse lado é x. Então, não tem um triângulo retângulo, mas eu tenho a trigonometria nele mesmo assim. Então, o que eu vou fazer? Lado 5 sobre seno de 30. Aqui. É igual a lado x sobre o seno de 45. Aqui. Ok? Eu sugiro, né, para não ficar fração dividido por fração, eu sugiro que vocês multipliquem aqui primeiro, né, x vezes seno de 30 igual a 5 vezes seno de 45. E aqui você substitui. Qual que é o seno de 30? 1/2. Qual que é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Então, se você multiplicar primeiro, eu não tenho fração dividido por fração. Dá menos trabalho. Aqui você só cancela os denominadores. X igual a 5 raiz de 2. Denominadores iguais, né? Em cada membro você pode cancelar. Então, multiplica primeiro. Substitui. Depois de multiplicar, você substitui aqui o seno, né? Em cada caso. Tudo bem? E aí, depois a gente vai para a lei do cosseno. A lei do cosseno, aqui, é uma fórmula só, não são três, tá? É que ele está falando aqui, ó,
que aqui no primeiro membro, eu tenho um lado só. Ou é o lado A, ou é o lado B, ou é o lado C. Ok? Considere a primeira fórmula aqui, ó. Lado A ao quadrado, que não é hipotenusa, porque não é triângulo retângulo. Lado B ao quadrado, mais C ao quadrado, menos 2 vezes esses dois aqui, BC, vezes o cosseno do ângulo A. O que importa é o seguinte, o lado A, ou B, ou C, ou seja, o lado que ficar isolado aqui no primeiro membro, sozinho, ele tem que ser oposto a esse ângulo aqui, ó. Lado oposto ao ângulo. Isso é que é importante, tá? Então, se você colocar o lado A isolado aqui sozinho, os outros dois vão ficar aqui dentro, e o ângulo oposto a ele é que vai ficar aqui, multiplicando aqui o cosseno desse mesmo ângulo. Esse é o segredinho dessa fórmula, tá vendo? Aqui ele colocou o lado B, então, aqui, por último, multiplicando o cosseno do ângulo B. E a mesma coisa acontece aqui com o lado C, por último, multiplicando o cosseno do ângulo C. Ok? A fórmula não é difícil de decorar, gente. Ela parece aqui, ó, um teorema de Pitágoras, né? A gente sabe que não é, porque não é triângulo retângulo, mas parece um teorema de Pitágoras. Aí você completa. Menos 2 vezes esse lado vezes esse, né? Você pegou aqui, no segundo membro, vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado que está lá, no primeiro membro. Sempre aqui, você soma os lados e subtrai aqui na segunda parte da multiplicação. Vamos ver se a gente vai ter exemplo aqui. Depois aqui a gente tem a demonstração, né? Não vou entrar em detalhe, mas tem aqui alguns exemplos, olha. Vou fazer esse aqui. Aqui é um problema que está no início, né? Vamos fazer esse aqui, que já está aqui mais fácil. Obtenha, no triângulo a seguir, perdão, a medida x indicada. Ah, poderia fazer lei do seno com ele? Ó, depende muito do exercício. Se você vai aplicar a lei do seno ou do cosseno, depende dos dados do problema, tá? Por exemplo, se eu fosse aplicar a lei do seno, eu teria que fazer x sobre seno de 30 é igual a 7 sobre seno, mas eu não tenho esse ângulo. 5 sobre seno, eu não tenho esse ângulo. Então, aqui não daria para você aplicar a lei do seno, ok? Então, depende dos dados que você tem, tá? Aqui a gente vai ter a solução isolando o x aqui ao quadrado, os outros lados 5 ao quadrado mais 7 ao quadrado, menos 2 vezes os dois que eu peguei aqui, 5 vezes 7, vezes o cosseno de 30. Tá vendo que 30 está o oposto ao lado x, que é o que eu falei para vocês. O importante aqui também, gente, é não errar nos cálculos aqui, tá bom? Ó, 5 ao quadrado, 7 ao quadrado, tudo bem. Aqui multiplicou de uma vez só. 2 vezes 5, 10, vezes 7, 70. Aqui é uma multiplicação só. Substituindo aqui o cosseno de 30, eu tenho que multiplicar aqui agora, ó. Eu não posso subtrair aqui antes de terminar essa multiplicação aqui. Ok? Aqui dividiu 70 por 2. Substituiu raiz de 3 por 1,73. Multiplica primeiro para depois subtrair. Essa subtração aqui é a última coisa que faz depois de resolver as multiplicações todas aqui. Ok, gente? Alguma colocação aí? Aqui ele traz um dado importante, né? Quando aparecer esse ângulo aí,
caso haja necessidade, o seno de 75, raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4, né? Caso haja necessidade em algum exercício. Continuando, então, a gente vai ter seno e cosseno de ângulos obtusos. Ângulos obtusos são os ângulos que estão entre 90 e 180 graus, tá? Então, por exemplo, aqui, um ângulo obtuso é esse aqui, ó. Tá vendo? Ele é maior que 90 e é menor que 180. Então, esse aqui é um ângulo obtuso. Está entre 90 e 180. Como que eu faço nesse caso? A gente tem mais algumas formulazinhas aqui. O seno de um ângulo obtuso é igual ao seno de um ângulo que eu vou fazer a diferença entre ele e 180 graus. Por exemplo, o seno de 120. 120 é um ângulo obtuso. Seno de 120 é igual ao seno de 180 menos 120. Seno de 60. Ok? Eu gosto bastante de trabalhar também dentro da circunferência trigonométrica. Né? Às vezes a gente esquece essa formulazinha aí e trabalha com a circunferência trigonométrica. Porém, essa formulazinha aqui também já me leva direto no caso de ângulos obtusos. Ok? Só serve para ângulo obtuso. Aqui, em cima, o cosseno de um ângulo obtuso é igual ao oposto do cosseno de 180 menos x. Um exemplo, cosseno de 150. Você vai colocar menos cosseno de 180 menos 150. É igual a menos cosseno de 30, que é igual a menos raiz de 3 sobre 2. É a mesma coisa que o cosseno de 30, mas manter o sinal de menos aqui que é da fórmula. Aqui também serve somente para ângulo obtuso, que está entre 90 e 180. Aqui, né, ele faz uma associação que essa fórmula da lei do cosseno também é usada na física. Né? Na física vocês vão ver a mesma fórmula, só que com sinal positivo, da força resultante. Não sei se vocês já viram, se ainda vão ver. Bom, vamos fazer essas atividades de classe aqui agora, então, pessoal. Considere o triângulo ABC a seguir, determine. Letra A. A determina a medida do ângulo interno relativo ao vértice C. Ele quer saber esse ângulo aqui relativo ao vértice C. Quanto que mede esse ângulo aqui? Eu sempre testo a lei do seno primeiro, que eu acho ela mais fácil. Então, eu sempre testo ela primeiro. Aí, se não der certo, aí vai para a lei do... Vai para a lei do cosseno. Aqui, na casa da letra A, é só a gente fazer, não precisa nem usar a lei do cosseno, né? Seno e cosseno. É só você subtrair aqui, ó. A soma dos três é 180. Aí eu vou subtrair 45. Vou subtrair 75. E aí eu vou ter a medida do ângulo C. Né? Aqui. Que vai dar 60, né? É isso?
Tudo bem? Letra B, a medida de AB. Esse lado aqui, ó. Pode chamar ele de X. Então, eu já sei que aqui é 60. Eu posso fazer o lado X, saúde, o lado X sobre seno de 60, que é igual ao lado 2 raiz de 3 sobre seno de 45. Então, a lei do seno aqui vai dar certo. X sobre o seno de 60 igual a 2 raiz de 3 sobre seno de 45. Multiplica aqui primeiro. Multiplica em X. X vezes seno de 45 igual 2 raiz de 3 vezes seno de 60. X vezes seno de 45, raiz de 2 sobre 2, 2 raiz de 3 vezes o seno de 60. Raiz de 3 sobre 2. Que é igual. A gente pode cancelar os denominadores, porque eu não tenho nenhuma soma, é só multiplicação em cima, né? Por ser só multiplicação, não tem soma, eu posso cancelar os denominadores. Então, aqui vai ficar raiz de 2 vezes x igual 2 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que é 3. E 3 vezes 2, 6. Então, x é igual a 6 dividido por raiz de 2. E aí a gente racionaliza. 6 raiz de 2 sobre 2. Vai ficar 3 raiz de 2. Tá muito pequeno para enxergar, gente, porque o espaço aqui tá pouco. O espaço tá pouco, né? Apesar de que agora aqui é só mais a letra C, acho que vai dar para... Não, tá bom, dá pra ver. Mas mais é 3 raiz de 2, não é não? Ali no X. Isso, verdade, obrigada. É 3 raiz de 2. Eu não sei porque que eu pus 3 aqui, mas tudo bem. 3 raiz de 2, certinho. Beleza, letra C. A medida do raio da circunferência circunscrita ao triângulo ABC. Então, aproveitando a formulazinha, né? Se esse triângulo aqui tivesse inscrito numa circunferência, eu ia pegar o quê? Eu posso pegar a proporção aí de qualquer lado sobre o ângulo oposto, né? Posso utilizar qualquer um aqui que eu já usei, né? Por exemplo, posso pegar aqui, ó, 2 raiz de 3 sobre o seno de 45 igual a 2R, que é o que a gente viu lá no anterior. Cadê? Cadê? Deixa eu voltar ela aqui, peraí, só um segundo. Aqui, ó. Tá vendo? Essa proporção aqui, ó, é válida também. Então, põe um embaixo, multiplica em x primeiro, 2 vezes R, vezes seno de 45, é igual a 1 vezes 2 raiz de 3.
2 vezes R, seno de 45, raiz de 2 sobre 2. 2 raiz de 3. Nesse caso, o cancelamento agora eu vou fazer com esse 2 que está multiplicando e esse 2 que está dividindo, eles estão no mesmo membro. R, que está multiplicando raiz de 2, eu vou passar esse raiz de 2 dividindo aqui. Aqui eu posso racionalizar. 2, que multiplica 3 vezes 2, 6. E aqui, raiz de 2, vezes raiz de 2, raiz de 4, que é 2. Simplificou, o raio é raiz de 6. Ok, pessoal? Certinho? Vamos lá para o segundo. Se a medida de um dos ângulos internos de um paralelogramo é 120, então o paralelogramo, e ele se refere aqui, né? É esse aqui. Ele está dizendo que um dos ângulos internos é 120. E se as medidas de dois de seus lados são, respectivamente, 6 e 8, então aqui é 6, o maior é 8. Então, a medida em metros da diagonal de maior comprimento, então, a diagonal de maior comprimento, né, é essa aqui. É o que ele quer saber, então. Quando a gente divide esse paralelogramo ao meio, aqui pela diagonal, você tem aqui um triângulo, né? 2, aliás. Você tem aqui 2 triângulos. Então, é baseado nesse triângulo aqui que eu vou utilizar agora. E nesse caso aqui só me serve a lei do cosseno, né? Só me serve aqui a lei do cosseno que nós vamos utilizar aqui. Então, pode chamar essa diagonal de x, de d, o que vocês preferirem, né? E monta aí a lei do cosseno. Lembra que a lei do cosseno parece, a princípio, né, teorema de Pitágoras. Então, x ao quadrado, ele vai ficar isolado aqui no primeiro membro, porque ele está oposto a 120. 120 é o ângulo que eu vou usar no final. Então, x ao quadrado igual a 6 ao quadrado, mais 8 ao quadrado, menos 2 vezes 6 vezes 8, são eles mesmos, vezes o cosseno de 120. Então, aqui vai ficar 36, mais 64. Eu posso multiplicar aqui se quiser. Se não quiser, não multiplica, porque o cosseno de 120 é que eu vou dividir por 2. Então, eu vou colocar aqui 2 vezes 6 vezes 8. Qual que é o cosseno de 120? Lembra da formulazinha anterior aqui? 120 é um ângulo obtuso. Olha aqui na Menos aula cosseno de anterior. 60. Isso aí. Isso aí. Vou utilizar essa formulazinha aqui, ó. Então, vai ficar assim, ó. Cosseno de 120 é igual a menos cosseno de 180 menos 120. De acordo com essa formulazinha aqui. Cosseno de 120 é igual a menos cosseno de 60. Cosseno de 120 é igual a menos. O cosseno de 60 é 1/2. Então, de 120 é menos 1/2.
né? Então, nós vamos colocar aqui entre parênteses, porque ele é negativo, menos 1/2. Então, continuando, x ao quadrado igual a 100, né? Eu só vou somar aqui. Esse 2 com esse 2, eu posso fazer cancelamento. Como eu estou multiplicando tudo isso aqui, ó, sinais iguais, mais 6 vezes 8, 48. Então, x ao quadrado é igual a 148. E agora, esse 148, eu tenho que simplificar, tem que tirar a raiz, né, nos dois membros. Tira a raiz. Pode fatorar esse 148, né, divide por 2 dá 74, divide 74. Eu tô falando uma coisa e colocando outra. Dá 74, dividido por 2 dá 37. E aí 37 é primo, só divide por ele mesmo. Então, x vai ser igual a raiz, 2 vezes 2 aqui, 4 vezes 37. E aí eu sei, né, que o 4 tem raiz e o 37 não. Então, fica aí, letra A, né? 2 raiz de 37. Essa fórmula do cosseno sempre vai deixar no negativo? Essa para o Sempre vai deixar ângulo negativo. obtuso? Sim, sim. Para o ângulo obtuso, sempre vai deixar no negativo. A não ser, claro, né? Que você tem aí um ângulo negativo, aí tem que, né? Mas aqui ele está considerando só o ângulo obtuso, né? Que fica ali no segundo quadrante. Tranquilo, gente? Posso continuar? Alguma pergunta? Alguém quer que espere um pouquinho? Então, vamos lá. Determine as medidas x e y indicadas na seguinte figura. A medida x, oposto a 105, medida y, oposto aqui a 106. Bom, isso aqui é 45, aqui é 105. Então, a soma desses dois vai dar 150. E aí, a gente faz 180, né? Menos 150. 30 graus é esse aqui, tá? Então, lembrando que a soma dos três ângulos internos tem que dar 180. Se eu fizer aqui a lei do seno, y sobre seno de 30 igual a raiz de 6 sobre seno de 45, a gente consegue aqui achar o y. Multiplica aqui primeiro, y vezes o seno de 45. Se você já quiser substituir, para ir mais rápido, olha, eu vou multiplicar y por seno de 45. E eu já sei que seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Se quiser fazer direto, se não, tudo bem.
é igual a raiz de 6, que multiplica o seno de 30, que eu já vou colocar 1/2. Cancelo os denominadores. Passo raiz de 2 dividindo. E aqui eu posso dividir a raiz de 3. Tá? Não precisa racionalizar. Nesse caso, eu posso dividir 6 por 2, porque os dois estão dentro da raiz. Agora eu tenho que achar o x. E aí, a gente pode, né, utilizar de novo aqui, ó, a lei do seno. A gente tem a seguinte informação, olha. E esse aqui é o ângulo obtuso. Então, vamos supor que eu use a lei do seno para ele, né? Então, o seno de um ângulo obtuso é igual ao seno de 180 menos ele mesmo. Cento e oitenta menos 105 vai dar 75. E a gente viu uma informação ali, né? Sobre o seno de 75. Tá aqui, ó, na página 18. Se a gente precisasse, o seno de 75, raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Então, vamos lá. Já que são iguais, então eu vou usar a lei do seno agora para achar o x. Então, x sobre seno de 105 é igual a... Agora, tanto faz qual que eu uso, né? Qual lado que eu pego. Eu vou pegar o raiz de 6 sobre seno de 45. Vamos supor que você está lá fazendo uma prova, fazendo um Enem, não lembra desse detalhe aqui, ó. Não lembra que o seno de 75, né, que é igual ao seno de 105, o que teria que fazer? Teria que dar mais trabalho, né? Você poderia, por exemplo, dividir aqui em 2 triângulos. Aí você teria aqui 2 triângulos retângulos. Usando aí a trigonometria no triângulo retângulo, né? Você poderia achar o lado, a medida desse cateto aqui, já que você já sabe o y, né? Você ia fazer seno de 45, cateto oposto sobre hipotenusa, você ia achar essa altura, faria Pitágoras, achava isso aqui, ó. Mesma coisa desse lado, utilizaria aí a trigonometria, né, para achar essa altura aqui, seno de 30, cateto oposto sobre hipotenusa, acharia a altura, depois faria Pitágoras, acharia esse lado B aqui, depois para achar o x, somaria A mais B. Também daria certo. Também dá para fazer a função com A, né? Com A que você achou ali. Ou não? Função? Função? É tipo. Não sei que... É tipo. Não, não é função, não. Eu esqueci. É tipo uma equação com A que você achou ali. Ah, também, né? Tem caminhos aí. Aí depende muito, né, do o que a gente vai pensar primeiro na hora. Mas, né, sempre dividir também sempre vai dar certo, tá? Caso esqueça aqui esse detalhe. Então, vou multiplicar primeiro x vezes o seno de 45, eu já vou substituir por raiz de 2 sobre 2, é igual a raiz de 6
e vai multiplicar o seno de 105, que eu já vou substituir aqui, eu vou pôr parênteses, porque tem uma expressão, né? Raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Aí a gente tem que multiplicar termo a termo, né? X vezes raiz de 2 sobre 2 é igual. Aqui, né? O raiz de 6, eu posso multiplicar com raiz de 6. Vai dar raiz de 36, que é 6. 6 vezes 2 é 12, então raiz de 12. Aqui a gente pode simplificar, aqui a gente pode multiplicar. Se eu simplificar esse 2 com esse 4, eu posso. Esse 6 com esse 4, não, porque aqui é mais, tá? Então, eu vou simplificar esse 2 com esse 4. Simplificando por 2 dá 1, simplificando por 2 dá 2. Agora eu vou multiplicar em x de novo, porque eu não posso dividir aqui. Multiplicando em x de novo. Então, 2 vezes x vezes raiz de 2. Igual a 6 mais raiz de 12. Esse raiz de 12, 12 é 4 vezes 3.